ia conseguir deixar você vir aqui sem a gente falar um pouquinho sobre música, tá irmão. bom, vamos lá. Como é que você vê hoje, assim, o cenário da música brasileira que a gente está inserido? Cara, eu acho o cenário bem frutífero. Eu acho que tem muita coisa boa. Pô, é um negócio que... assim, tem sempre novidade, né? Eu não sou um grande acompanhante de música, né? Não acompanho tudo que surge de música brasileira. Mas, cara, tem grandes estilos, tem grandes músicos surgindo. Eu curto muito o pessoal do metal brasileiro, assim. Curto muito as gurias da Cripta, da Nervosa. Acho, assim, elas estão chegando em lugares diferentes, com um método de trabalho diferente. Assim, não ficar naquela coisa assim, né? Porque a gente teve o Sepultura, por exemplo. Sepultura lá da fase KOZD, Roots e tal, que estavam trazendo aquela brasilidade como um elemento diferenciado, assim como o Angra também trouxe e levou lá pro mercado internacional. Eu acho que o pessoal do metal, né, aqui do Brasil, eles já não operam mais nessa lógica, mas eles operam na lógica da produtividade e da profissionalização dos processos, fazer uma turnê que vai dar certo de começo ao fim, sabe? Não é só tocar bem, fazer uma turnê lucrativa, né, que você vai de A a Z e vai conseguir fazer as cidades e vai ter público e vai conseguir comunicar com o público, levar uma audiência boa para esse espaço. Eu vejo muito dessa forma, assim. E é isso, cara. Eu acho que é por aí. E acho que o que você... Quando a gente tá falando de música, assim, eu acho que a gente tem essa coisa das hegemonias de gênero hoje no Brasil, né? Que ocupam um espaço muito grande, sim. Né? Então a gente tem o sertanejo, acho que ele é... não, comercialmente é horroroso, né? Assim, né? Na questão do sertanejo, por exemplo, é muito interessante ver como o sertanejo cresceu junto com as novas... O Embrapa foi o grande vilão nesse caso, né? O Embrapa fez um monte de coisa maravilhosa, mas em relação a isso eles foram vilão porque a produtividade do meio do Brasil ali, daquela região central ali, cresceu tipo de mais de 4.000%, eu fiz uma conta uma vez, cara, de produtividade. Então, regiões que não eram produtivas se tornaram muito produtivas e aí aquilo se tornou um motor, né? O agronegócio se tornou um motor do sertanejo. E aí o pessoal não apenas... Eu lembro uma vez um podcast com a Camila Fialho, no podcast do Corredor 5, que é um podcast bem bom de música, só relacionado à música. Ela falando assim, eu fazia propaganda da Anitta, tentava fazer propaganda da Anitta numa rádio, e aí tipo, os caras compravam a rádio. O pessoal do sertanejo comprava a rádio, então era nesse nível assim. E eu acho que esse é o problema, assim, do sertanejo, porque não é uma hegemonia na questão de que as pessoas amam aquilo o tempo todo. É um processo contínuo, né? Então as pessoas começam a amar aquilo o tempo todo porque tá passando o tempo todo. Aí o Spotify ocupa, né? Eles ocupam lá as paradas do Spotify, fazem lá, às vezes é um processo natural, às vezes não é, né? Às vezes é um processo artificial criado ali dentro. E aí com isso você vai perdendo a naturalidade, né, dos ritmos, né, do que ocorre no Brasil no geral. Eu acho o funk super interessante na questão de espontaneidade, não é todo funk, né, que eu acho correto também, mas assim, é uma questão de ocupar os espaços, né? Eu acho, por exemplo, o funk, eu acho ele muito mais espontâneo nos lugares que ele ocupa. Claro que tem dinheiro por trás de muitos artistas também, mas é muito mais espontâneo. E agora essa espontaneidade se perdeu. E a partir do momento que na verdade nunca existiu, né? Vamos dizer assim, né? Lá no passado tinha MTV, que direcionava certas gravadoras, tinha jabá de rádio e tudo mais, mas agora a coisa tá tão assim, sem saída para os artistas, que cada vez mais vai ficando uma coisa fechada e fica difícil vislumbrar novas possibilidades de futuros e gêneros musicais novos surgindo. No final vai ser sempre... na minha opinião, o que vai acontecer é que vai ter os movimentos dentro do próprio sertanejo. Então vai ter um sertanejo mais roqueirinho, um sertanejo mais Coldplay, um sertanejinho mais, sei lá, mais raiz mesmo. Então a questão cultural se perde.